Meu amigo, minha amiga das redes sociais. Nesses dias, alguém perguntou: é pecado o cristão vender o seu voto? Sim, quando o cristão vende o seu voto, ele desagrada a Deus, ele comete pecado. Primeiro, porque ele está praticando um ato egoísta. E a palavra de Deus nos convida a pensar no outro. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 24, diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Quando alguém vende o seu voto, ele não está pensando no próximo, mas ele está pensando, sobretudo, em seus próprios interesses. Ele está sendo egoísta. Ele não está participando daquilo que é a verdadeira política, que é a promoção do bem comum. Infelizmente, muitos cristãos estão contribuindo com essa velha política de busca de interesses pessoais. Vender o voto é pecado porque nos tornamos cúmplices de atos ilícitos, de atos de corrupção, atos que não agradam a Deus. O cristão precisa ser autêntico, coerente com a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, tratando sobre a verdadeira prática religiosa, nos convida a nos desligarmos da corrupção do mundo. Diz Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Outras traduções dizem desligar-se da corrupção do mundo. Jamais o cristão deve compactuar com atos de corrupção, porque a corrupção é a causa do não atendimento do órfão e da viúva. Dizer não à compra de voto é uma atitude de coerência, é viver a fé na autenticidade, é viver a religião da forma que agrada a Deus. Vender o voto é pecado porque você acaba se omitindo em praticar o bem. O cristão, tendo consciência daquilo que é certo, que é errado, deve escolher sempre o bem e evitar o mal. A palavra de Deus na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ora, é evidente que você sabe quando alguém chega na sua porta e lhe oferece dinheiro para comprar sua consciência, com certeza você sabe que isso não agrada a Deus, que é um ato ilícito. Se você colabora com isso, você está se omitindo em praticar o bem, ou seja, você está pecando. Quando você diz sim à compra de votos, você está contribuindo para que políticos corruptos, desonestos, interesseiros continuem perpetuando no poder. Vender o voto é pecado porque é um ato de desobediência às autoridades constituídas. O cristão é chamado a obedecer às autoridades naquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Lemos em Romanos, no capítulo 13, versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ora, obedecer às autoridades significa levar em consideração a Lei 9.504/97, que considera crime a compra de votos. Diz a lei: a doação, o oferecimento, a promessa ou a entrega pelo candidato ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto de bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição. Também o Código Eleitoral, no artigo 229, diz: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Essas são as leis criadas pelas nossas autoridades. Cabe ao cristão, aquele que teme a Deus, obedecer às autoridades naquilo que está prescrito nas leis do nosso país. Quando nós desobedecemos essas normas, como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, nós atraímos para nós mesmos condenação. Dizer não a essa velha política de compra de votos, de busca de interesses pessoais, é um dever do cristão, é uma atitude de coerência com a palavra do Senhor. Quando você vende o seu voto, você está contribuindo para que o mal da corrupção prevaleça na sociedade. O cristão precisa ser firme em suas convicções, jamais aceitar qualquer vantagem, qualquer benefício que venha, portanto, prejudicar a vida dos seus irmãos, principalmente daqueles que mais necessitam.